E, gente, agora vocês estão sentindo aqui essa, Tá, essa porra, passando aqui, turbulência ó, aqui? turbulência, que isso? Estão Eu vou sentindo? dormir. Letícia, ela dorme. Esse é outro meme, tá vendo? Agora que a gente está passando, né, por uma área de turbulência, eu queria voltar e relembrar de um período muito turbulento que a gente passou, todos nós passamos, que foi a pandemia, Sim. né? E, como eu até falei na introdução, em um momento onde todo mundo usava máscara, vocês, a empresa de vocês, a LP Beauty, vendeu mais de 200 mil batons, né? E como eu falei, faturando mais de 50 milhões em 3 anos aí. Como que a sua marca conseguiu se adaptar e até crescer e iniciar nesse período tão turbulento que foi a pandemia, que ditou aqui umas novas tendências, né? Umas novas formas de consumo no mundo de cosméticos? Quando nós nos conhecemos, foi tudo muito intenso. Até hoje, a nossa vida ela é muito intensa. Nós vamos fazer 4 anos juntos e nós já casamos, temos filhos, um império, uma casa. Então, é tudo muito intenso. E quando voltamos de Maldivas, estava surgindo um burburinho de pandemia no mundo. Mas no Brasil ainda não se falava muito. Era janeiro, né? Cancún, perdão. Estávamos voltando de Cancún. Tinha esse burburinho, mas ok, não nos movemos. O William recebeu uma proposta para trabalhar em São Paulo. Na época, ele morava no interior de São Paulo, a 1h30. E como nós estávamos muito apaixonados, ele vinha 3 vezes, 4 vezes na semana me ver. Bate e volta, porque eu não deixava ele dormir na minha casa. Eu falei, em Cancún eu sou uma coisa aqui. O hotel lá em É isso. Cancún, aqui. No São Brasil Paulo. eu botei ordem. Mas Aqui eu tenho conta com reputação. detalhe, Aqui não é tá? bagunça, Por que não. você não Aqui deixava não é ir na ba- sua casa, tá? Porque era bagunçado. No hotel, suíte presidencial. ela- Cara, era sim. muito... Quando eu conheci a casa da Letícia, é muito engraçado isso, porque na hora que eu entrei na porta, tinha 20 malas na frente. Eu falei, gente, mas como Eu que é esse viajava apartamento? muito na época. É, porque Você a Lê- palestrava, fazia... Eu era maquiadora e eu ministrava cursos pelo mundo, pelo Isso. Brasil e pelo mundo. Enfim, o ano começou, né? O William recebeu uma proposta para trabalhar em São Paulo. Então, assim, o universo estava movendo, Juntando. Deus estava movendo tudo. Quando ele aceitou a proposta, eu tinha uma viagem de 15 dias para os Estados Unidos, ia fazer uma turnê ali com o meu trabalho. Eu falei, fica na minha casa, no meu lixão. Fica no meu lixãozinho da mãe Lixão Lucinda. da mãe Lucinda. E você depois aluga um apartamento tranquilo. Então, nós não tínhamos a intenção de morarmos juntos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu bati de volta. Porque lá a pandemia já estava instalada. E eu fui direto para São Francisco. Lá foi o primeiro lugar a decretar lockdown. Então, voltei. E cheguei no Brasil, aqui também, tudo fechado. Então, o William estava desempregado. Fiquei porque ele praticamente desempregado na tinha pandemia. acabado de aceitar a proposta e a empresa Tava em fechou. treinamento, né? Tava em treinamento. E o meu trabalho dependia dessas viagens. E aí? O que vamos fazer? Nós, namorávamos, estávamos morando juntos, não foi por uma escolha nossa. Detalhe, tá? Eu não era do digital. Eu nunca fui um cara Zero. do digital. Eu era aquele cara low profile, o hétero top, sabe? Era. Eu dava a fotinha Só postava do copo- TBT. Exatamente. Do Cobb Stanley. Isso, exatamente. Eu era esse cara. Então eu não era do digital. Aprendeu. O meu perfil é influenciador, então eu fui influenciando ele ao meu universo. E ele comprou isso, porque ele é um cara do futuro, ele é um cara visionário. Inclusive, eu já trabalhava há mais de 5 anos na área e eu não cresci tanto profissionalmente como eu cresci depois que conheci o William. E nos reinventamos na pandemia e me deu a ideia de lançar uma marca de cosméticos. Não sei porquê, obviamente era Deus, né? Mas eu, em sã consciência, de forma racional, não faria isso no Que meio o de uma mundo pandemia. fechando, O e mundo você- A fechando. tendência era contra. Né? Totalmente. Mas é igual a ideia do podcast de vocês. É aquilo que foge do entendimento. Mas a gente Flui, né? acredita que Sim. vai dar muito certo. Eu sempre fui muito sonhadora, então eu sempre vivi muito nas nuvens. E quando o William chegou, ele me deu direção. Eu falo que ele é o meu GPS. Então eu sou a aeronave, a estrutura, mas ele é esse painel de controle. Então eu só voava e isso não me rendia nada, só me prejudicava. E aí quando ele chegou, ele comprou a ideia junto comigo e criamos juntos a nossa primeira marca, que na época se chamava LP Collection, que é essa marca que nós vendemos mais de 200 mil batons na pandemia. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu comecei o treinamento, né, nessa empresa, e veio a pandemia. E o pessoal falou, ó, eu era PJ, né? Não era mais CLT. Antes eu era CLT.
abrir mão do CLT para apostar numa empresa nova, com novas visões, um mercado diferente, que já era um mercado já de built, né? Que era de unha em gel. E tinha total sentido. Eu falei, tá, vou pra São Paulo porque agora tem um propósito, né? Tô começando a namorar, eu tenho um propósito maior para estar em São Paulo do que sair da minha zona de conforto, que era lá o interior. Aconteceu tudo isso com a Letícia, com a gente, veio a pandemia, tá, o que a gente vai fazer? A gente foi a Letícia já era do digital, eu não era nada. E naqueles 3 primeiros meses foi muito complicado na pandemia pra todo mundo, né? Sim. Sim. Teve gente que separou, teve gente que se juntou e deu certo, tem gente também que não deu muito certo. E a gente teve uma brilhante ideia de, cara, vamos construir uma empresa. Olha a ideia, né? Vamos construir uma empresa. Todas as empresas Coisa simples. fechando. Porque a Letícia, ela foi não sei se vocês conhecem, ela já era do digital, ela era uma influenciadora, e ela é do ramo de maquiagem. E naquele tempo, hoje em dia também existe, mas não sei se é tão forte ou não. Existia aquelas transição de challenge de maquiagem. Uhum. Isso tava estourado. Viralizado. E ela viralizou. É, Tipo assim, esses mesmos. Cara, que assim, né? ela cresceu com essas transições. Se você rolar até o feed dela, vocês vão ver as transições. Não, era incrível, porque o que ela fazia com a maquiagem, eu falava, caramba, essa menina é uma artista. Porque, tipo assim, virava às vezes 24 horas pra fazer um vídeo de 15 segundos. Entendeu? Então eu falei, caramba, essa menina é uma artista. Por que eu não vou comprar uma ideia dela, né? E eu fui pra culinária. Fui cozinhar, fazer o meu hobby, o que eu gostava de fazer, né? E também cresci na internet com isso. Nesse meio tempo de challenge e culinária... Peraí, fala quantos seguidores você ganhou? Cara, eu ganhei 600 mil seguidores na pandemia. De 2.000 seguidores quando ele me 2.000 conheceu, seguidores. isso em menos de um ano. Menos de Nossa. um ano. Aquele Então, cara assim, tímido. Tímido, Botou a cara, total. começou a- Ela que gravou e falou assim, não, vai, faz aí que eu vou gravar você. Falei, tá bom, eu meio tímido ainda, ganhei 600 mil seguidores na pandemia, cara. Tipo assim, 6 meses. Foi uma coisa assim, incrível. Eu falei, caramba. Inusitada. Inusitada. Real. Total. E quando ela foi pro Challenge, a oportunidade de criar a empresa foi porque a gente tava vendendo multimarcas. E a gente tava esgotando as multimarcas no nosso site, que era um site bem simples. Detalhe, a Letícia já tinha uma visão. Ela fala que ela não tem visão, mas ela tem sim, porque ela já tinha um site pronto. Uhum. Quem tinha site pronto na pandemia, assim, ali foi o detalhe. Sim. Porque trabalhar com o digital sem um site, você não consegue trabalhar no digital. Ah, vou responder no WhatsApp. Esquece, não vai dar certo. Entendeu? Vai dar certo por um período, mas não vai funcionar. E ela já tinha um site, mas ó, não tem nada lá, vamos começar do zero. E eu tinha um pouco de conhecimento, mas eu não era aquele perito em site, né? Tipo, em cadastrar produtos, essas coisas. E fomos com a cara e com a coragem e colocamos produtos de multimarca nessa nossa lojinha virtual. E, cara, esgotava. A Letícia fazia um tutorial, esgotava o site. Aí esgotava os produtos do nosso site, os clientes iam pro site da marca e esgotava lá também. A gente falou, nossa, a gente tá ganhando tipo margem de lucro, 15%, 20% de lucro. E se a gente fizer a nossa, né? Aí foi o start. Aí a Letícia, nossa, é verdade. Porque ela já tinha feito uma collab, né, em 2018, não foi que você fez uma collab? Ela já tinha um pouco de conhecimento, mas a gente não tinha propriedade daquilo. Tipo, como que eu vou fazer? Não foi. Aí assim começou. A gente viu uma oportunidade. Cara, vamos fazer nossa marca, né? Não, mas é muito loucura, no meio da Como pandemia. vamos fazer isso, né? Nossa, Como que mas- foi pra você quando eu cheguei com a ideia do batom? Não, eu era totalmente contra. Não, cara, eu O falei pessoal assim, usando máscara. não, eu né? perguntei pessoa em pra sã ela. Eu falei assim, consciência. eu falei, amor, você tem noção do que está acontecendo no mundo? Ninguém vai se maquiar, ninguém vai botar um batom na cara pra colocar uma máscara. Ela falou, não, amor, mas eu tenho uma ideia genial, porque se a gente fizer um batom que não transfere, aí era o ponto. Não transferia. O batom dela você beijava na boca, você fazia o que você fizesse Caramba. e não saía. O nosso marketing era apelativo. Né? A gente foi não faz apelativo. mais. A gente dava beijão, e o Beijão, batom nossa, era resistia. bem. A gente Se tivesse hoje aqui pro Dia dos Namorados, nossa, a gente ia... Nossa, sim. Então ela falou, e se a gente fizesse um batom? Eu falei, caramba. E foi muito engraçado essa história, porque quando a gente chegou na fábrica pra fazer esses batom, o Sr. Hermes, né, ele pegou e falou assim, gente, vocês estão loucos. Não vai vender batom. Ele já tava praticamente com 90% dos funcionários em casa já, que o governo teve aquele incentivo, né, de deixar o funcionário em casa e pagava uma parte do salário. Ele já tava desse jeito, já tava tranquilo na dele. Aí ela disse, não, eu quero fazer batom. Ah, mas tá quanto? Ah, eu quero fazer nosso primeiro pedido, 100 mil Nossa, 100 mil já batom. começaram grande. 100 mil batom, por não quê? era normal, Gui. Eram 10 cores. A Letícia sempre foi muito assim, tipo... Exagerada. Exagerada talvez, mas era ambiciosa. Eu quero fazer 10 cores, eu não quero fazer tipo 2 cores. Não, Ela não quer fazer só o que entregar vende. uma variedade de opções, né? Sim, Por exemplo, na base. sim. E no e-commerce quando fala isso é de bom. pele, a gente vê que Porque 30 quanto, cores. quanto mais variedade de produtos você tem dentro do e-commerce, aí você consegue fazer upsell, você consegue fazer um order bumper pra você vender mais, aumentar seu ticket médio, enfim. E a Letícia já tinha essa, não, vamos fazer 10 cores. Eu falei, nossa, mas 10 cores é caramba. E tinha um investimento também, né? Então, assim, a gente praticamente
tirou tudo que a gente tinha De reserva. de reserva. É a mesma coisa você apostar na bolsa, numa empresa que você aposta que ela vai crescer 100% no ano. E eu falei assim, amor, agora aqui é tudo ou nada. A gente tem isso e isso daqui a gente vai investir em batom. Ela Vocês falou, estavam não, quanto tempo juntos? Menos 8 de um meses. ano. Nossa. 8 meses. meses. A É. gente já tava construindo uma... Quanto que a gente já faturava nessa época? Nessa época a gente já faturava 1 milhão, 1 milhão e meio. Já tinha faturado 1 milhão e meio, mais ou menos, de produto. De venda de produto, Em tá? 8 meses. Em 8 meses. Sem contar o curso online, né? Porque o que fez a gente conseguir constituir a empresa foi o curso online. Porque antes da empresa, a Letícia já tinha curso online, só que ela não era o que ela Não queria. divulgava, Não tá? divulgava. Ela gostava de serviço, né? Porque a Letícia ela é uma artista. Ela fala que não é, mas eu falo pra ela, você é uma artista, amor. Porque o talento que você tem, a posição de palco que ela tem, ela arrastava multidões nos cursos, nos presenciais que ela fazia. Então, tipo assim, abria qualquer curso pra qualquer evento de maquiagem, a Letícia sempre era que arrastava praticamente 80% do público. E os próprios profissionais que contratavam ela, deixavam ela pra ser a última a se apresentar. Pro pessoal não ir Tipo, embora. 10 horas da noite. Segurava a audiência. Segurava. Então, tipo assim, tinha lá 500 pessoas, 1000 pessoas, as pessoas ficavam até o final porque queriam ver Letícia, artista. Ela era praticamente uma Anitta, vamos dizer assim, da maquiagem. Além da maquiagem. Na época mesmo. Na com época certeza. ela era assim, porque ela tinha uma presença de palco que é o que ela falou, né, no começo. Ela sempre tem ela prende a atenção das pessoas, né? Tanto que esse lado, porque quando ela sobe no palco também, o profissional dela é muito engraçado isso, porque você fala, caramba, isso daqui é a Letícia. Porque ela muda. Ela, do mesmo jeito que ela é engraçada, mas quando ela entra no profissional, ela tem postura, ela fala com firmeza, ela cobra, então tem tudo isso. E às vezes, até hoje em dia é muito engraçado. As pessoas falam, quero trabalhar com vocês. Porque acham que a vida é um morango, né? Mas não é bem assim. Mal sabe. Mal sabe. Então aí surgiu a LP Collection. Através de multimarcas, a gente viu, né, essa oportunidade e veio essa aposta total nos batom. E, cara, foi incrível vender 200 mil batom. Porque a gente fez um primeiro pedido de 100 mil, esgotou, tipo assim, em 3 meses. A gente chegou na fábrica e falou, quero mais 100 mil. Certeza, vocês estão vendendo... Vendendo, senhor Hermes, pelo amor de Deus. Vendendo. Se o Hermes, ele Cara, era duvidava, na- né? mas Até era hoje uma- o Sr. Hermes, ele conta essa Ele fala, história. nossa, chegou uma blogueira aqui, totalmente Ele perturbada. não entende da internet, né? Então ele falou assim, caramba, vendemos Tadinho. 200 mil batom, Que cara, da na hora. pandemia. Foi uma Nossa, coisa foi- assim, só Deus mesmo, hoje em dia, pra gente ter essa noção. Recentemente eu até encontrei uma das nossas revendedoras da época e ela lembrou desse episódio. Ela falou que fazia fila na loja dela, as pessoas com máscara e todo aquele distanciamento para comprarem batom. Isso é Meu muito Deus. doido. isso. bizarro. É loucura, gente, porque assim, na época tinha fila pra comprar álcool em gel, pra comprar alimento, pra comprar remédio. Agora, batom, como que explica? Eu vou Comprar morrer máscara. Como é que tentando explica pro marido? Alô, Como é que- você pra comprar batom. Não, o engraçado é que os maridos encontram a gente na rua, né? Ele Nossa, fala, você é a mocinha do batom? Pior que é É verdade. reconhecida por Sim. isso. E se você curtiu essa nossa trip inusitada, tem outra trip pra você assistir aqui e outra aqui também.